Bom dia, meus queridos e amados irmãos. Seja muito bem-vindo ao canal Vida em Cristo e vamos continuar na nossa leitura bíblica. Se você está novo por aqui, basta clicar no botão inscrever-se e fazer parte da nossa corrente de oração e clube de leitura e estudo bíblico. Amém? Deus abençoe sua vida. Vamos continuar a leitura. Hoje vamos ler o livro de Levítico, capítulo 9 e capítulo 10. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Passaram, pois, os 7 dias da ordenação sacerdotal, e no 8º dia Moisés convocou Arão e seus filhos e todas as autoridades do povo de Israel, e disse a Arão: Toma um bezerro para o sacrifício pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, traze-os perante o Senhor. Em seguida, dirás aos filhos de Israel: Tomai um bode para sacrifício pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, os 2 de 1 ano e sem qualquer defeito para o holocausto, e mais um bovino e um carneiro para serem sacrificados como oferta de paz. Oferecei os sacrifícios desses animais, juntamente com a oferta de cereais, misturada com azeite. Fazei tudo conforme vos oriento, pois hoje, com toda a certeza, o Senhor vos aparecerá. Sendo assim, trouxeram diante da tenda do encontro tudo o que Moisés ordenara, e toda a comunidade aproximou-se e permaneceu de pé diante do Senhor. Então Moisés falou ao povo: Isto é o que o Senhor vos ordenou que fizesseis, para que sua glória vos apareça. E voltando-se para Arão, orientou Moisés: Aproxima-te do altar, oferece teu sacrifício pelo pecado e teu holocausto, e cumpre assim o rito de expiação por ti e por tua família. Apresenta então a oferenda do povo e faze por ele o ritual de propiciação, de acordo com as instruções do Senhor. Arão aproximou-se do altar, imolou o bezerro do sacrifício por seu próprio pecado. Em seguida, os filhos de Arão apresentaram-lhe o sangue. Arão molhou nele o dedo e aplicou sobre as pontas, em forma de chifre do altar, e derramou o restante do sangue na base do altar. A gordura do sacrifício pelo pecado, os rins e a massa de gordura que sai do fígado, queimou-os no altar, conforme o Senhor ordenara a Moisés. A carne e o couro queimou-os fora do acampamento. Deus imolou o holocausto, cujo sangue os filhos de Arão lhe apresentaram. Ele derramou sobre o altar em redor. Também lhe entregaram a cabeça e as outras partes do animal, e ele as queimou no altar. Então levou os miúdos e as pernas do carneiro, e queimou-os também em cima do restante da oferta queimada. Em seguida, Arão apresentou as ofertas do povo. Pegou primeiro o bode do sacrifício para tirar o pecado do povo. Matou e ofereceu-o a Deus, como tinha feito com a oferta para tirar o próprio pecado. Em seguida, pegou o animal que ia ser morto para a oferta, que é completamente queimada, e ofereceu a Deus, exatamente conforme mandava a lei. Depois solicitou que se apresentasse a oblação, a oferta de cereais. Tomou um punhado que queimou no altar, além do holocausto da manhã. Por fim, imolou o bovino e o carneiro, em sacrifício de comunhão pelo povo. Os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, e ele o derramou sobre o altar em redor. Eles lhes apresentaram também a gordura dos 2 animais, a cauda gorda, a gordura que cobre os miúdos,
os rins e a melhor parte dos fígados. E Arão colocou tudo isso em cima do peito dos animais e levou ao altar. Queimou a gordura no altar. Então Arão tomou o peito e a coxa direita de cada animal e fez o gesto característico do mover de apresentação da oferta diante do Senhor, exatamente conforme Moisés o havia orientado. Depois de oferecer todos esses sacrifícios, Arão estendeu as mãos sobre o povo e o abençoou, e então desceu os degraus do altar. Arão e Moisés entraram na tenda do encontro, e quando saíram para abençoar o povo, eis que a glória do Senhor surgiu diante de todo o povo reunido. De repente, uma chama poderosa fulgurou da parte do Senhor e devorou o holocausto e as gorduras que estavam sobre o altar. Diante disso, contemplava atônito todo o povo, que soltou brados de júbilo e louvor, e todos prostraram-se com a face por terra. Aleluia, Jesus. Levítico capítulo 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu queimador de incenso, colocaram incenso dentro, puseram fogo e o apresentaram a Deus, o Senhor, como oferta. Contudo, não fizeram isso de acordo com as leis de Deus, e por isso ele não aceitou a oferta deles. De repente, partiu de diante do Senhor uma labareda que os aniquilou, e pereceram ali mesmo onde Deus estava. Misericórdia, Pai. Disse então Moisés a Arão: foi isso que o Senhor declarou quando disse: aqueles que se aproximam de mim devem honrar minha santidade. E, diante de todo o povo, demonstro a minha glória. Arão, contudo, guardou silêncio. Então Moisés convocou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e ordenou-lhes: aproximai-vos e tirai vossos parentes da frente do santuário e levai-os para fora do acampamento. Eles aproximaram-se e os puxaram pelas túnicas para fora do acampamento, de acordo com as ordens de Moisés. Disse Moisés a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: não desgrenheis os vossos cabelos e não rasgueis as vossas vestes em sinal de luto, para que não morrais também, e a ira do Senhor se levante contra toda a comunidade. Contudo, vossos parentes e todo o povo de Israel poderão prantear por aqueles que o Senhor destruiu no meio do fogo. Não deixes a entrada da tenda do encontro, para que não morrais, visto que fostes ordenados com bálsamo sagrado da unção. E eles fizeram tudo conforme Moisés lhes ordenara. Depois o Senhor falou a Arão e orientou: quando vierdes à tenda do encontro, tu e teus filhos contigo, não bebais vinho nem bebida fermentada, isso para que não morrais. Essa é uma lei perpétua para todos os vossos descendentes. E isso sempre que tiverdes de separar o sagrado e o profano, o impuro e o puro. E quando ensinardes aos filhos de Israel todos os preceitos que o Senhor estabeleceu para vós, por intermédio de Moisés. Moisés disse a Arão e a seus filhos sobreviventes, Eleazar e Itamar: tomai a oblação, a oferta de cereal, que sobrou das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, e comei-a sem fermento junto ao altar, porque é santíssima. Comê-la eis no lugar sagrado. É a parte estabelecida para ti e para teus filhos, das oferendas queimadas ao Senhor.
Assim, pois, me foi ordenado. O peito ritualmente movido e a coxa ofertada, tu, teus filhos e tuas filhas contigo. Podereis comer num lugar cerimonialmente puro. Essa porção foi concedida a ti e a teus filhos, como parte das ofertas de comunhão dos filhos de Israel. A coxa de tributo e o peito de apresentação que acompanham as gorduras queimadas te pertencem, a ti e a teus filhos contigo. Depois de terem sido oferecidos em gesto ritual de apresentação diante do Senhor. Isso em vista da lei perpétua, conforme ordenou o Senhor. Depois Moisés inquiriu diligentemente por toda parte sobre o bode da oferta pelo pecado e cobriu que já fora queimado. Ao saber disso, irritou-se contra Eleazar e Itamar, os filhos que ficaram vivos, e interrogou: por que não comestes a carne da oferta pelo pecado no lugar santo? É coisa santíssima que vos foi concedida, para remover a culpa da comunidade, fazendo sobre ela o rito da expiação diante do Senhor. Visto que o sangue dela não foi levado para o interior do santuário. Ali devíeis comer a carne conforme ordenei. Então Arão ponderou a Moisés: eis que eles ofereceram hoje seu sacrifício pelo pecado e seu holocausto diante do Senhor. Contudo, e essas coisas que se passaram comigo, será que teria agradado ao Senhor se hoje eu tivesse comido a oferta pelo pecado? Moisés ouviu essa explicação e pareceu-lhe razoável. Levítico capítulo 11. Então disse o Senhor Deus a Moisés e a Arão: orienta, pois, os filhos de Israel de todos os animais que vivem na terra. Estes são os que podeis comer. Todo animal que tem casco fendido e dividido em duas unhas e que rumina. São as seguintes espécies, das quais não podereis vos alimentar, dentre aqueles que ruminam ou mesmo que tem casco dividido. Tereis, portanto, como o impuro o camelo, porque, embora sendo ruminante, não tem o casco fendido. Tereis como impuro o coelho, porque, embora sendo ruminante, não tem o casco fendido. Terei como impura a lebre, porque, embora sendo ruminante, não tem o casco fendido. Terei como impuro o porco, porque, apesar de ter o casco fendido, partido em duas unhas, não rumina. Não comereis da carne deles, nem tocareis seu cadáver, e vós os tereis como impuros. Dentre tudo aquilo que vive na água, podereis comer o seguinte: tudo que tem barbatanas e escamas e vive na água dos mares e dos rios podereis comer. Contudo, todos os animais que não têm barbatanas e escamas nos mares e nos rios, todos os animaizinhos que infestam as águas e todos os seres viventes que nela se encontram, vós os tereis como imundos. Serão para vós imundos, não comereis sua carne de modo algum, e abominareis seus cadáveres. Tudo o que vive na água sem ter barbatanas e escamas será para vós imundo. Dentre as aves tereis por imundas, e não comereis delas, pois são impuras, as seguintes: as águias, os urubus, as águias marinhas, os açores, os falcões, qualquer espécie de corvo, as corujas, as gaivotas, as avestruzes e qualquer espécie de gavião, os mochos, os corvos marinhos, as ibis, as gralhas, os pelicanos, os abutres, as cegonhas, as garças, as polpas e também qualquer espécie de morcego. É também impuro todo inseto que anda e que voa, mas podereis vos alimentar dos insetos que têm pernas que saltam. Podereis comer, portanto, toda espécie de gafanhotos e grilos,
Mas todos os outros insetos que enxameiam, que têm asas e se movem pelo chão com 4 pés, vós os tereis como imundos e proibidos a vossa alimentação. Contraireis a impureza deles. Todo aquele que tocar seu cadáver ficará igualmente imundo até a tarde. Todo aquele que transportar seu cadáver deverá lavar suas vestes e ficará impuro até o pôr do sol. Quanto aos animais que têm casco, porém não dividido, e que não ruminam, vós os considerareis impuros. Todo aquele que os tocar ficará imundo. Todos os animais de 4 patas que caminham sobre a planta dos pés serão para vós impuros. Todo aquele que tocar seu cadáver ficará igualmente impuro até a tarde. E todo aquele que transportar seu cadáver deverá lavar as vestes e ficará impuro até o pôr do sol. Esses animais são considerados impuros para vós. Dentre os animais que se arrastam pelo chão, são os seguintes, os que considerareis imundos: todas as espécies de ratos, toupeiras, lagartos grandes, crocodilos, lagartos da areia, lagartos pintados, lagartixas, camaleões. Dentre todos os répteis, esses são aqueles que considerareis impuros. Todo aquele que os tocar, quando estiverem mortos, ficará imundo até o pôr do sol. Todo objeto sobre o qual cair um deles, estando morto, torna-se impuro. Todo utensílio de madeira, veste, couro, saco, enfim, qualquer utensílio será imerso em água e ficará impuro até a tarde. Depois voltará a ficar puro. Toda vasilha de argila na qual for depositado ou cair um deles, ou ainda parte de seus corpos, deverá ser quebrada. Seu conteúdo tornou-se, portanto, absolutamente impuro. Todo alimento que se come será impuro, ainda que seja só umedecido com essa água. E toda bebida que se bebe, qualquer que seja, se tornará impura em contato com essa vasilha. Tudo aquilo sobre o qual for depositado ou cair um de seus cadáveres, ou mesmo parte de seus corpos, será considerado imundo. Forno e estufa serão destruídos, pois tornaram-se igualmente impuros e serão proibidos para vós. Mas se cair numa fonte ou numa cisterna, onde se recolhe água em grande quantidade, ela permanece pura. Entretanto, quem tocar no cadáver ficará também imundo. Se algum dos cadáveres cair sobre uma semente qualquer, permanecerá pura. Porém, se o grão for umedecido com água e um dos seus cadáveres cair sobre ele, vós os tereis por impuro. Se morrer um dos animais que vos servem de alimento, quem tocar seu cadáver ficará impuro até a tarde. Quem comer da sua carne deverá lavar suas vestes e ficará imundo até a tarde. Quem transportar seu cadáver deverá lavar suas vestes e ficará também impuro até a tarde. É, portanto, proibido comer qualquer animal que se arrasta pelo chão. Esses animais são impuros. Tudo que se arrasta sobre o ventre, quer caminhe sobre patas ou com auxílio de muitos pés, enfim, todos os animais que se movem rente ao chão, vos são proibidos como alimentos, pois são imundos. Não vos torneis vós mesmos imundos com todas essas espécies de répteis que andam de rasto. Não vos contamineis em contato com eles, e não sejais contaminados ao vos alimentardes deles, porquanto eu sou Yahvé, o vosso Deus. Fostes santificados e vos tornastes santos, pois que eu sou santo. Não vos torneis, portanto, impuros com todos esses animais que rastejam sobre o pó da terra. Sou eu, Yahvé, que vos fiz subir da terra do Egito para ser o vosso Deus. Sereis, portanto, santos, porque eu sou santo. São essas as leis a respeito dos animais e das aves.
de todos os animais que vivem na água e de todos os animais que se arrastam sobre o pó da terra. Fareis, portanto, a devida separação entre o que é impuro e o que é puro, entre os animais que são próprios para servir de alimento e os que são impróprios. Aleluia, amém. Essa foi a leitura de hoje, meus irmãos. Deus abençoe sua vida.